Eu sabia que algo estava estranho entre mim e Clara, mas nunca imaginei que descobriria da pior maneira possível. A verdade, que se revelaria no momento mais íntimo, me pegaria de surpresa, como um soco no estômago. Era uma noite comum, ou pelo menos parecia ser. Voltávamos de um jantar romântico, como fazíamos quase toda semana. Entre risos e conversas descontraídas, havia algo nela que eu não conseguia identificar, um brilho nos olhos que já não era para mim. Sentado no sofá, observava-a se movimentar pela sala, com uma elegância que me era familiar, mas agora parecia distante. Clara estava mais distante nas últimas semanas, e eu atribuí isso à rotina, ao desgaste natural dos relacionamentos. Mas naquela noite, quando fomos para o quarto, algo mudou. Ela sugeriu tentarmos uma nova posição, algo que nunca havíamos feito antes. Achei que era uma tentativa de reacender a chama, e aceitei, curioso. Mal sabia eu que aquela sugestão escondia um segredo devastador. Naquele momento, enquanto nos envolvíamos, uma sensação desconfortável tomou conta de mim. Não era a posição em si, mas o modo como Clara se movimentava. Havia uma familiaridade naquele gesto que não me incluía, uma intimidade que parecia ser compartilhada com outro. Senti meu coração acelerar, não de excitação, mas de um pressentimento sombrio. A dúvida se instalou como uma lâmina fria em meu peito. Eu a conhecia bem demais para não perceber. Ela havia aprendido aquilo com outra pessoa. Enquanto tentava manter o controle da situação, flashes de memórias começaram a inundar minha mente. Pequenos detalhes que eu havia ignorado ao longo dos meses começaram a fazer sentido. As mensagens que ela recebia e respondia rapidamente, os encontros inesperados com amigas, os telefonemas em horários estranhos. Tudo começou a se encaixar de maneira dolorosa. Mas o que me mantinha preso ali, sem reagir, era o medo de confirmar o que meu coração já sabia. Clara parecia não perceber a tempestade que se formava dentro de mim. Ela seguia em seu próprio ritmo, desconectada de mim, mas tão presente no que fazia. E, de repente, eu não estava mais ali. Meu corpo estava, mas minha mente viajava pelos caminhos sombrios da traição, procurando respostas, tentando entender em que momento tudo havia desmoronado. Era como se eu estivesse assistindo de fora, vendo minha vida ruir sem poder fazer nada para impedir. Naquela noite, depois do ato, quando ela adormeceu ao meu lado, eu permaneci acordado, encarando o teto. As horas se arrastavam, e meu coração, antes pesado de amor, agora se enchia de uma dor insuportável. Eu precisava saber. Não conseguia viver com aquela dúvida corroendo cada pensamento. Mas como confrontar alguém que você ama, sabendo que a resposta pode destruir tudo o que você construiu ao longo dos anos? Levantei-me da cama em silêncio, tomando cuidado para não acordá-la. Fui até o banheiro, lavei o rosto com água fria e encarei meu reflexo no espelho. Quem era aquele homem que me olhava de volta? Desgastado, confuso, traído. Algo dentro de mim já sabia a verdade, mas parte de mim ainda esperava estar errado. Como eu poderia continuar vivendo com aquela incerteza? Precisava de provas, algo concreto que confirmasse minhas suspeitas. E foi naquela mesma madrugada, enquanto Clara dormia tranquilamente, que comecei minha busca. Peguei o celular dela, com as mãos tremendo, e comecei a vasculhar as mensagens. O que encontrei foi devastador. Ali estavam as provas que eu tanto temia. Cada palavra, cada troca de mensagens, confirmava o que meu coração já sabia. Eu não era mais o único na vida dela. Quando voltei para a cama, meu corpo tremia. O celular de Clara ainda estava em minhas mãos, a tela brilhando com as mensagens trocadas. Te vejo amanhã, meu amor, dizia uma delas. O destinatário, um nome que eu não reconhecia, Rafael. Senti meu coração se despedaçar. Aquele nome ecoava na minha cabeça como um martelo, batendo forte, me empurrando para a realidade que eu tentava evitar. Clara, a mulher com quem eu dividia a vida, estava com outro. Olhei para ela, dormindo serenamente ao meu lado, como se nada tivesse acontecido. Como ela podia? Como era capaz de deitar-se ao meu lado, sabendo que compartilhava seu corpo e sua alma com outro homem? A traição não era apenas física, era algo muito mais profundo. Eu me senti exposto, vulnerável, como se tudo o que eu acreditava estivesse desmoronando. A dor de ser traído foi instantânea, como se um punhal tivesse sido cravado em meu peito, e quanto mais eu tentava processar aquilo, mais fundo ele parecia afundar. Por horas, permaneci imóvel, preso em pensamentos turbulentos. Enfrentar a verdade era como encarar o abismo, assustador e inevitável.
Fiquei me perguntando por quanto tempo isso havia acontecido. Meses? Anos? Tentei lembrar quando Clara começou a se afastar de mim, quando nossos sorrisos começaram a perder o brilho e nossos toques se tornaram automáticos. Onde eu estava enquanto tudo isso acontecia? A verdade é que eu estava ali o tempo todo, mas cego, preso na ilusão de que nosso amor era inabalável. Nos dias seguintes, minha cabeça fervilhava de perguntas. Quem era Rafael? Como eles se conheceram? E mais importante, por que ela continuava ao meu lado se estava envolvida com outro? Eu não conseguia encará-la da mesma forma. Cada gesto de carinho parecia uma farsa. A dor de saber que aqueles toques que antes eram só meus agora pertenciam a outro homem me consumia. Decidi que precisava descobrir mais sobre Rafael, entender que tipo de homem ele era e o que ele tinha que eu não tinha. Minha primeira pista veio de uma conversa que Clara teve ao telefone. Ela falava com ele, de maneira cuidadosa, mas apaixonada. Eles planejavam se encontrar novamente, e isso me fez ferver de raiva. No entanto, em vez de confrontá-la de imediato, resolvi seguir o caminho do silêncio. Eu precisava de mais informações, precisava entender o que realmente estava acontecendo antes de explodir. Assim, no dia em que ela disse que sairia com uma amiga, eu a segui. Foi assim que cheguei até Rafael. Ele não era o que eu esperava. Um homem bem apessoado, mais jovem, com um estilo que gritava confiança. Ele trabalhava numa empresa de tecnologia, tinha um bom emprego e parecia ter uma vida social intensa. Não era difícil imaginar por que Clara havia se interessado por ele. Eles se encontraram num café no centro da cidade, longe de nossos círculos habituais. Sentaram-se em uma mesa discreta, mas a intimidade entre eles era inegável. O jeito como ele a olhava, como tocava sua mão, eram gestos que eu não via em nosso relacionamento há muito tempo. Mas a grande surpresa ainda estava por vir. Eu estava prestes a confrontá-los quando vi algo que me paralisou. Rafael não era apenas o amante de Clara. Ele também era casado. E pior, sua esposa era alguém que eu conhecia bem. Bianca, a melhor amiga de Clara. Naquele momento, o mundo pareceu girar ao meu redor. Tudo ficou claro como um relâmpago. Clara e Rafael não eram apenas amantes. Eles compartilhavam um segredo muito mais profundo, algo que envolvia suas vidas, seus casamentos, suas amizades. Senti meu corpo enfraquecer. A traição era mais complexa do que eu imaginava. O que deveria ser apenas uma traição conjugal agora parecia uma teia de mentiras e segredos, envolvendo mais do que apenas eu e Clara. Estávamos todos entrelaçados num jogo doentio, e eu tinha acabado de descobrir que era apenas mais uma peça naquele tabuleiro. Voltei para casa naquela noite com uma sensação de vazio que era quase insuportável. Saber que Clara estava me traindo já havia sido devastador, mas descobrir que o amante dela era casado com Bianca, sua melhor amiga, uma amiga minha também, tornava tudo ainda mais sombrio. Era como se o mundo ao meu redor estivesse desmoronando em uma conspiração que eu jamais poderia imaginar. Rafael não era apenas um nome qualquer, era uma peça fundamental num jogo muito maior. E agora eu estava preso no meio dessa trama suja. Enquanto Clara dormia ao meu lado, como se nada estivesse acontecendo, eu me afogava em um mar de pensamentos. Como ela podia continuar sorrindo para Bianca, conversando com ela sobre trivialidades, enquanto traía sua confiança de forma tão cruel? E Rafael, o homem que, durante os encontros de casais e festas, se comportava como um amigo, alguém que eu jamais suspeitaria. Eles estavam todos conectados de uma forma macabra, e eu precisava encontrar uma saída. A raiva começou a crescer em mim como um incêndio descontrolado. Eu não podia mais ficar parado, sufocado pela dor da traição. Precisava agir. Pensamentos de vingança começaram a se formar na minha mente, e pela primeira vez, o desejo de confrontar Clara e Rafael não parecia suficiente. Eu queria mais do que respostas. Queria que eles sentissem o mesmo sofrimento que eu estava sentindo. Mas, acima de tudo, queria justiça. Nos dias que se seguiram, observei cada movimento de Clara com olhos diferentes. Cada mentira que ela contava, cada desculpa para sair de casa era um lembrete de sua traição. Mas ao invés de explodir, continuei quieto, analisando, planejando. Precisava de um plano perfeito, algo que os fizesse pagar por tudo. E foi quando me ocorreu: Bianca precisava saber. Ela era a peça-chave para derrubar toda a estrutura dessa mentira. Mas eu não podia simplesmente contar a verdade, não ainda. Isso seria muito fácil. O impacto tinha que ser muito maior. Então, comecei a coletar provas. Imagens, mensagens,
Qualquer coisa que provasse o que estava acontecendo. Clara e Rafael achavam que estavam seguros, mas cada encontro, cada conversa deles agora fazia parte de meu arsenal. Comecei a notar padrões. Clara e Rafael eram cuidadosos, mas não o suficiente para escapar do meu olhar atento. A cada dia, eu me aproximava mais de uma verdade que me causava nojo e fascínio ao mesmo tempo. Em uma noite particularmente fria, algo aconteceu que mudou tudo. Clara estava no chuveiro e seu celular vibrou com uma mensagem. Peguei o aparelho, como já fazia costumeiramente, e abri a conversa. Era Rafael, mas a mensagem era diferente desta vez. Não posso mais esconder. Precisamos contar a verdade para o Marcos e a Bianca. Meu coração saltou. O que ele queria dizer com a verdade? Mais uma vez, minha vida estava prestes a mudar. Decidi que já não podia esperar. Eu precisava saber o que mais eles escondiam. Clara saiu do banheiro, e eu, disfarçando o tumulto dentro de mim, perguntei com a voz mais tranquila que consegui. Clara, você acha que a gente tem segredos um do outro? Ela parou por um momento, me olhando com um ar de surpresa, talvez até de culpa, mas logo recuperou a compostura. Não, claro que não, ela respondeu, sorrindo suavemente. Mentira! Cada palavra dela era uma mentira. Naquela noite, Clara saiu novamente, alegando que iria ver Bianca, e eu a segui mais uma vez. Mas, dessa vez, não fui sozinho. Fui até o bar onde sabia que Rafael estaria e, pela primeira vez, me aproximei dele. Ele me olhou com uma mistura de surpresa e pânico. Não esperava me ver ali. Sentamos em uma mesa, e o silêncio entre nós era tão pesado que parecia que o ar havia se tornado irrespirável. Não precisava dizer nada. Ele sabia por que eu estava ali. Você já sabe, não é? Ele disse finalmente, olhando para o copo de uísque à sua frente. Concordei com a cabeça. Mas não é o que você pensa, ele continuou, sua voz trêmula. Nós. Eu e Clara. Isso não é apenas um caso. Há algo mais, algo que precisamos contar. E não vai ser fácil para você ouvir. Meu estômago embrulhou. Eu não estava preparado para o que veio a seguir. Rafael respirou fundo e continuou. Clara, ela está grávida. E eu sou o pai. O mundo pareceu parar. As palavras ecoaram em minha mente, mas eu não conseguia processá-las. Minha esposa estava grávida de outro homem, de alguém que eu considerava um amigo. Toda a dor que eu achava já ter sentido parecia insignificante comparada ao peso dessa revelação. A traição não era apenas uma ferida emocional. Era algo tangível, algo que mudaria nossas vidas para sempre. Minha mente parecia incapaz de processar o que Rafael havia acabado de me contar. Clara estava grávida. Mas não era um filho nosso. Era dele. Cada palavra daquela revelação me perfurava, e o que restava do meu coração, já estilhaçado pela traição, se desfez em pedaços. Eu me senti pequeno, impotente, diante de uma realidade que eu não conseguia aceitar. Tudo o que havíamos construído juntos agora parecia uma mentira, uma fachada perfeita que escondia o caos absoluto. A única coisa que eu queria era gritar, socar a mesa e fazer com que a dor fosse embora, mas ela estava ali, como uma lâmina fria enterrada no meu peito. Por que você está me contando isso agora? Perguntei com a voz rouca, segurando a raiva que fervia dentro de mim. Rafael desviou o olhar, incapaz de me encarar. Clara queria contar, mas não sabia como. Achou que seria mais fácil. Com o tempo, meu sangue gelou. Mais fácil. Como ela poderia pensar que algo assim seria fácil? Fiquei em silêncio por um momento, tentando controlar o caos que explodia dentro de mim. Vocês não tinham o direito de destruir tudo dessa maneira, sussurrei, sentindo meu corpo tremer. Levantei-me abruptamente, deixando Rafael sozinho com sua culpa. Ao voltar para casa, Clara estava deitada no sofá, distraída com seu celular. Eu sabia que aquele momento tinha chegado. Não havia mais volta. As provas estavam comigo, as mentiras descobertas, e o peso da verdade estava prestes a cair sobre nós dois. Ela olhou para mim quando entrei na sala, com um sorriso preguiçoso que me dava náuseas agora. Como ela podia continuar agindo assim, sabendo tudo o que eu havia descoberto? Meu coração estava um caos, dividido entre o amor que ainda sentia e o ódio que crescia a cada segundo. Clara, nós precisamos conversar, comecei, tentando manter minha voz firme. Ela franziu a testa, confusa, mas assentiu. Sentei-me ao seu lado, e o silêncio entre nós parecia sufocante. Eu a encarei, estudando cada detalhe de seu rosto, aquele rosto que eu conhecia tão bem, mas que agora parecia pertencer a uma estranha. Finalmente,
Tirei o celular do bolso e mostrei as mensagens que havia encontrado. Suas conversas com Rafael estavam ali, nuas, sem esconder nada. Seu sorriso desapareceu instantaneamente. Ela ficou pálida, e seus olhos se arregalaram de surpresa. O que é isso, Clara? Como você pôde? Quanto tempo você achou que conseguiria me enganar? Perguntei, minha voz oscilando entre o desespero e a raiva. Ela ficou muda por alguns instantes, incapaz de encontrar as palavras. A expressão de pânico em seu rosto dizia mais do que qualquer explicação que pudesse dar. Eu ia te contar. Eu só não sabia como. Começou ela, mas interrompi, incapaz de suportar mais mentiras. Contar? Contar o quê? Que você está traindo a mim e a Bianca. Que está grávida de outro homem enquanto dorme na nossa cama. Que toda nossa vida foi uma farsa. Meu tom aumentava, e Clara recuou, lágrimas começando a encher seus olhos. Eu nunca quis te machucar, ela sussurrou, mas suas palavras soaram vazias, sem significado. Você já me machucou. Mais do que você imagina, respondi, a voz carregada de amargura. E agora? O que você espera que eu faça? Que eu aceite tudo isso? Que finja que nada aconteceu? Que crie o filho de outro homem como se fosse meu? Ela soluçava, sem conseguir se explicar, mas a dor em meu peito não diminuía. Não havia volta para nós. A confiança, a base de tudo o que tínhamos, estava destruída. Foi quando a campainha tocou. Meu coração acelerou. Eu sabia quem estava do outro lado. Bianca. Ela havia me mandado uma mensagem mais cedo, dizendo que precisava falar comigo. Era agora. O confronto que eu tanto temia estava prestes a acontecer. Quando abri a porta, lá estava ela, com o semblante sério e os olhos marejados. Nós precisamos conversar, Marcos, disse ela, entrando sem esperar permissão. Clara olhou para Bianca, com uma mistura de choque e culpa estampada no rosto. Bianca, eu. Mas Bianca a interrompeu com um gesto. Clara, eu sei, disse ela calmamente, para minha surpresa. Eu sei há semanas sobre você e Rafael. O choque tomou conta do meu corpo. Bianca já sabia? Como? E por que ela nunca me disse nada? Clara ficou boquiaberta, as lágrimas escorrendo livremente agora. Por que você não me confrontou? Ela perguntou, a voz tremendo. Bianca respirou fundo, tentando manter a calma. Por quê? Eu também tenho segredos, Clara. E acho que é hora de todos sabermos a verdade. A sala mergulhou num silêncio profundo. Meu coração parecia estar prestes a parar. Segredos? Perguntei, sem entender. Bianca se virou para mim, com o olhar carregado de culpa. Eu e você, Marcos, nunca fomos tão inocentes quanto acreditamos. Minhas pernas fraquejaram. Do que você está falando? Bianca abaixou os olhos por um momento, como se precisasse reunir coragem. Há 2 anos, antes de tudo isso, nós também nos traímos. Eu e você, naquela noite em que você estava bêbado. Eu nunca contei a Clara. E agora? Agora somos todos parte dessa bagunça. A sala girou ao meu redor. O peso de cada palavra caía sobre mim como toneladas de concreto. Eu estava preso numa teia de mentiras muito maior do que jamais imaginei. Nada era o que parecia. A traição, o segredo, tudo era parte de um ciclo doentio que agora vinha à tona, destruindo tudo o que tocava. O silêncio que se seguiu à revelação de Bianca era sufocante. Eu mal conseguia respirar. Cada célula do meu corpo parecia estar em choque. A mulher que me traiu, a mulher que eu amava, e agora, a mulher que eu também havia traído. Um ciclo de mentiras e traições entrelaçadas, que nos aprisionava em uma espiral sem fim. A sala parecia pequena demais para conter toda a dor, o ódio, a culpa que pulsava no ar. Clara chorava, encolhida no sofá, enquanto eu encarava Bianca, tentando assimilar tudo. Meu passado agora vinha à tona como um espectro do qual eu não conseguia escapar. A traição que eu tanto condenava agora fazia parte da minha própria história, um erro que escondi de mim mesmo, que neguei em nome de uma moralidade quebrada. De repente, todas as linhas que separavam o certo do errado se misturaram. Eu não era apenas a vítima. Eu também era o traidor. Por que você não me contou? Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava, carregada de uma confusão imensa. Bianca desviou o olhar, seus lábios tremendo levemente. Por quê? Eu sabia que isso destruiria tudo. Mas agora estamos todos no mesmo barco. Sua voz carregava uma sinceridade dolorosa, mas isso não diminuía o peso do que ela havia feito. Ou do que eu fiz. Olhei para Clara, devastada, e para Bianca, que carregava seus próprios fantasmas. E, claro, havia Rafael,
que estava ali em algum lugar, o epicentro dessa confusão. Não somos melhores que eles, pensei. Mas o pensamento me atingiu como um soco. Se eu também era culpado, como podia julgar? Como eu poderia tomar qualquer decisão que não fosse envenenada por minha própria hipocrisia? O chão sob meus pés parecia desmoronar, levando tudo o que eu acreditava junto. Clara, ainda soluçando, levantou os olhos vermelhos e inchados para mim. Marcos, o que vamos fazer agora? Sua voz parecia de uma criança perdida, vulnerável e desesperada. Mas eu não tinha respostas. Não sabia como juntar os cacos de algo que estava quebrado muito além do conserto. Eu queria gritar, queria fugir, queria desaparecer de toda essa confusão. Mas ali estava eu, no meio da sala, entre as duas mulheres que eu havia amado, e o homem que havia se tornado meu maior inimigo, e talvez meu reflexo. Olhei para o celular, ainda com as provas, e senti uma vontade irresistível de confrontar Rafael. Ele precisava estar aqui. Todos precisavam estar aqui. Sem hesitar, mandei uma mensagem curta para Rafael. Venha para cá. Agora. Os minutos se arrastaram como horas, mas ele chegou. Quando Rafael entrou na sala, o ar ficou ainda mais pesado, se é que era possível. Bianca encarou-o com uma mistura de raiva e mágoa, e Clara mal conseguia olhar para ele. Ficamos todos em silêncio por um momento, como se esperássemos que alguém tivesse uma solução mágica para aquilo tudo. Mas a verdade é que não havia solução. Então, o que fazemos agora? Rafael perguntou, sua voz baixa e cautelosa, como se temesse a explosão iminente. O que fazemos agora? A pergunta ecoava na minha mente. Como você continua quando não há mais confiança, nem amor, nem futuro? Cada um de nós carregava seus próprios pecados. Estávamos todos sujos, todos quebrados. Foi então que uma ideia sombria começou a se formar em minha mente, uma que eu sabia que não teria volta. Todos nós temos segredos. Todos nós traímos. Comecei, minha voz fria. Mas, e se deixássemos isso para trás? E se, simplesmente, esquecêssemos tudo? Meus olhos passaram por cada um deles, procurando por alguma resposta. Clara me olhou com confusão. Bianca parecia incrédula, e Rafael apenas franziu a testa. Como assim, esquecer? Perguntou Clara, sua voz trêmula. Nós não podemos apenas fingir que nada aconteceu. Mas eu a interrompi. Não é sobre fingir, é sobre recomeçar. Tudo o que construímos até agora está em ruínas. Ninguém aqui é inocente. Então por que não começar de novo, com a verdade exposta? Sem mais segredos. Sem mais mentiras. Rafael balançou a cabeça lentamente. Isso é impossível, Marcos. Não podemos simplesmente apagar o que fizemos. Não podemos apagar o passado. Continuei, com uma frieza que me surpreendia. Mas podemos decidir o que faremos a partir daqui. Ou nos destruímos, todos nós, ou encontramos uma maneira de continuar. O silêncio que se seguiu foi perturbador. Eu estava propondo algo inimaginável. E, no entanto, algo em mim sabia que essa era a única saída para todos nós. A ideia de vingança parecia agora vazia. O confronto, sem sentido. O que restava, afinal, quando a moralidade havia sido corroída por mentiras e traições de todos os lados? Foi então que Bianca, a mais controlada de todos, deu um passo à frente. E se aceitássemos isso? Ela disse, olhando para Rafael, para Clara, e finalmente para mim. Talvez não haja perdão, mas podemos tentar sobreviver. Clara balançou a cabeça em silêncio, enquanto Rafael abaixava os olhos, claramente perturbado pela situação. Mas o que mais poderíamos fazer? E foi assim que, sem palavras definitivas, sem decisões claras, todos aceitamos o impensável. Ficamos ali, juntos, num silêncio pesado, como se cada um de nós tivesse entendido que, a partir daquele momento, não haveria mais certezas. Estávamos todos ligados por um pacto invisível, um pacto de silêncio e sobrevivência. Os meses se passaram, e a vida, de algum modo, continuou. Eu e Clara permanecemos juntos, com o fantasma da traição pairando sobre nós, mas ninguém mencionava o passado. Bianca e Rafael também seguiram suas vidas, mantendo uma fachada de normalidade. Todos nós fingíamos, como se aquele pacto silencioso tivesse apagado as cicatrizes, como se tivéssemos enterrado o veneno que nos consumia. Mas o que nunca dissemos, e o que nunca admitiríamos, é que algo dentro de nós havia mudado para sempre. Em algum lugar profundo, sabíamos que isso não poderia durar. Uma vez que se perde a confiança, ela nunca mais volta. As traições, os segredos, estavam lá, à espreita.
Cada sorriso era uma lembrança de algo que não poderia ser desfeito. Cada toque, uma sombra do que havia acontecido. Foi então, numa noite qualquer, que recebi uma mensagem de Bianca. Precisamos conversar. As coisas nunca mudaram, não é? Rafael ainda vê Clara. Meu coração gelou. O ciclo estava se repetindo. E assim, percebi o que era inevitável desde o início. A verdade não nos liberta. Ela apenas nos aprisiona em uma espiral de dor. E nós, tolos, apenas seguimos, fingindo que podemos escapar.